Irmãos, quando a gente tem o Senhor, eu tenho dito para vocês, só há duas situações. Ou está em Cristo ou está sem Cristo. Não há outra alternativa. Ou é crente ou é descrente. Ou é salvo ou é condenado. Ou vai para o céu ou vai para o inferno. Não há outra alternativa. Só há essa alternativa. Então quem está com Cristo sabe o que está acontecendo. Sabe o que está acontecendo no mundo, inclusive. Em qualquer situação ele sabe. E em qualquer situação ele não perde a alegria da salvação. Essa alegria que Paulo fala quando estava preso, é a alegria da salvação. É claro que esse homem não estava alegre preso, não. É claro que ninguém está alegre diante da mãe no caixão, não. Ninguém está alegre numa situação dessa. Ninguém fica alegre quando perde emprego. Essa alegria, como está falando aí, é a alegria da salvação. Em qualquer circunstância, eu não perco. A única coisa que me tira a alegria da salvação é o pecado. Lembra de Davi? Do Salmo 51? Restitui-me a alegria da salvação. Ele sabia o que tinha feito. Ele sabia o que estava sofrendo e as circunstâncias que ele estava vivendo por causa do pecado dele. Restitui-me a alegria da salvação. O pecado tinha tirado essa alegria dele. Então, irmãos, esse cântico aqui, que é feito com base em Filipenses, lá de Paulo, nós sempre cantamos aqui, é um cântico que trata disso. A gente passa por momentos terríveis, sim. Paulo estava passando preso, com fome, com frio. Mas dali ele diz aos irmãos, alegrem-se no Senhor, outra vez vos digo, alegrem-se no Senhor. Vamos, Heitor, cantar? Alegria é viver feliz, sem importar qual a situação. Se honrado ou se humilhado, em escassez ou fartura de pão. Jane, com uma oração. Senhor nosso Deus, Pai bendito, obrigado, Senhor, por estarmos aqui na Tua casa, Pai, para estarmos aqui em comunhão e ouvindo a Tua palavra, Deus, para que essa palavra que nós viemos escutar hoje fique em nossos corações para não pecarmos contra Ti, Pai. Sede conosco, sede com o pastor, Senhor, usando ele na medida que Tu queres, Pai. Em nome de Jesus, fica conosco. É assim que nós te louvamos, te agradecemos. Amém. Amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, primeiro evangelho, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 8. Capítulo 8. Nós vamos ler do 18 ao 27,
Mateus, capítulo 8. Heitor, 18 a 27. Encontrem aí, por favor. Já que aconteceu isso, então, quem tiver celular aí, verifique se ele está ligado e bote no silencioso, por favor. Tá? Porque na hora que um celular toca, numa situação, desconcentra todo mundo. Né? Então vamos ler do 16, para eu explicar para vocês qual é o contexto. Vamos ler do 16. Então diz assim: chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoninhados, e ele, meramente com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. 18. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou passar para outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: segue-me e deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Só até aqui, irmãos. Heitor. Irmãos, então, vejam bem, na mensagem do boletim, nós falamos sobre uma fé racional. A fé não é crendice. A fé verdadeira não é superstição. A fé verdadeira é racional. Como Paulo diz, eu sei em quem tenho crido. Não é eu apenas sinto um tremelique quando alguém fala. Eu sei, certo? Então, vamos prestar atenção, irmãos. Vamos prestar atenção. No que consiste a fé? O que é fé, afinal de contas? A fé de que a Bíblia fala, da qual a Bíblia fala. A essência da fé é o conhecimento de Deus. Portanto, sem doutrina não existe fé, não existe salvação, não existe nada. A fé, a essência da fé é o conhecimento de Deus. É o conhecimento do seu plano eterno, da sua aliança eterna. É o conhecimento da nossa inclusão nessa aliança. É o conhecimento do seu plano consumado em Cristo Jesus, na cruz do Calvário, para a salvação dos seus eleitos. É o conhecimento e a prática das boas obras que Ele preparou de antemão para que andemos nelas. Pela abnegação, pela obediência, pelo sacrifício da nossa própria vontade para fazer a vontade dEle. Exatamente como agentes de Deus, salvos para a consecução do seu plano eterno. É nisto que consiste a fé. Quem não souber disso não sabe nada sobre a salvação. E eu estou aqui há 11 anos ensinando isso. Nisto consiste a fé salvífica. Jesus, no capítulo 17, na sua famosa oração sacerdotal, diz isso. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti e a Jesus Cristo, teu Filho, a quem enviaste. Essa é a essência da vida eterna, o conhecimento de Deus.
Então, essa história de crente sem conhecer a Deus, sem conhecer a Deus, isso é tolice. Isso é tolice. Isso é religião, isso é igreja. Igreja que eu digo enquanto instituição humana. Como podemos ver no trecho lido, as experiências sequer transmitem a fé salvífica. Do mesmo jeito que a fé verdadeira precisa ser exercitada para não dar lugar à incredulidade, como está na mensagem do boletim. Nós lemos os 2 primeiros versículos, que eu disse para contextualizar vocês, 16 e 17, muitos endemoniados, Jesus só com a palavra expulsava os demônios, e diz aqui que ele fez isso para cumprir as Escrituras. Mas as pessoas viram, os demônios foram expulsos, as doenças foram curadas, mortos foram ressuscitados. Quantas pessoas eles viram isso? E isso não serviu para salvar ninguém. A salvação é com a palavra, não é com experiências. Se não houver a experiência da salvação, qualquer outra experiência não serve para nada, é apenas mística. Experiência você pode ter em todo lugar. Eu não sei se foi ontem, eu acho que foi ontem a procissão da Penha. Eu acho que foi ontem. Então quem teve a oportunidade de ver, eu creio que passou na televisão, você vê aquelas pessoas lá, tomadas de emoção, chorando e dando graças à Nossa Senhora da Penha, porque ela me curou e curou mesmo. Só que não foi Nossa Senhora da Penha coisa nenhuma, foi Deus. E agora? Quem é crente diz, e aí, como é que essa mulher foi curada lá pela Nossa Senhora da Penha? Foi. É curada lá no Chico Xavier, em qualquer lugar desse. Deus tem misericórdia de toda a sua criação. Agora, salvação é outra história. Conhecimento de Deus é só os seus salvos. Jesus fez vários milagres, nós lemos nos 2 primeiros versículos, exatamente para mostrar o contexto. Então, algumas pessoas impressionadas com o que viram, impressionados com aquela experiência, que eles presenciaram, inclusive, ofereceram-se para seguir o mestre. Aparentemente está tudo certo, como a gente vê nas igrejas. Encontro de casar, não sei com o quê. O filho não sei de quê. O cara se impressiona com aquilo. Eu aceito Jesus, pronto. Aparentemente estava tudo certo. Aquelas pessoas declararam-se convertidas pela experiência. Eles viram, o mestre salvou, ele expulsou o demônio, ele curou. Então eles se declararam crentes. Eu quero te seguir, Senhor, eu quero te seguir. Levantaram a mão. E olha que Jesus nem fez apelo. Mas eles levantaram a mão. Eu quero te seguir, Senhor. Eu quero te seguir. Até mesmo um escriba, um membro de uma das seitas que Jesus baixou o sarrafo, com palavras ofensivas. As únicas pessoas às quais Jesus usou palavras ofensivas, insultuosas e foi hostil, foram os religiosos. Eu vivo dizendo para vocês isso aqui. Foram os pastores de Israel. Então, aparentemente o escriba se converteu. Então, 19. Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe, mestre, reconheceu que Jesus era mestre. Mestre, seguir-te-ei por onde quer que fores. O homem levantou a mão. Aparentemente se converteu. Vejam a fé abstrata, vejam a fé subjetiva com base em uma experiência que ele viu. Não é com base no conhecimento de Deus. Versículo 19. Aproximando-se dele o escriba, impressionado com o que ele viu. Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Porém, como Jesus sabia que aquele homem não tinha conhecimento suficiente para tomar a decisão que ele disse estar tomando, de seguir Jesus para onde Jesus fosse,
Jesus, então, pela sua graça, deu-lhe uma informação adicional. Escuta aqui, meu amigo. Você sabe o que quer dizer me seguir? Versículo 20. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Você sabe com quem você quer se juntar, meu amigo? Você sabe o que quer dizer ser crente? Que eu bato tanto aqui nisso. Pensar que é crente é uma coisa. Afirmar que é crente é uma coisa. Ser crente é outra. Muito diferente. Ser crente está dito na Bíblia como é. Não é como eu acho, como eu penso, como eu imagino, como eu quero, conforme eu aprendi, ou conforme eu vivenciei, ou conforme a tradição da minha família, ou sei lá o quê. Não é isso. Ser crente só tem uma forma. É segundo a Bíblia diz que é crente. Eu gosto do culto em tal lugar. Sim, colega, esse culto está de acordo com a Bíblia? Não. Mas você está indo para o inferno. Seja que igreja for, inclusive presbiteriana, se não estiver de acordo com o que a Bíblia diz. O homem precisava saber os prós, como nós dizemos, e os contra de seguir Jesus. Sim, eu vou para a vida eterna? Vou. Mas espera aí. Até chegar na vida eterna, tem um caminho. E Jesus disse que esse caminho é apertado. Para entrar nesse caminho, há uma porta. E Jesus disse que essa porta é estreita. Para chegar na glória, que é uma maravilha, mas Jesus disse que tem uma cruz antes. O próprio Jesus passou por isso. Todo mundo quer a glória. Mas a cruz só se for para pendurar no crucifixo aqui. E acha que está fazendo grande coisa em ter um crucifixo pendurado no pescoço. Não tem mais essa. O homem precisava saber, e Jesus foi honesto com ele, o que não acontece mais em quase nenhuma pregação. Só é informado do lado bom para o freguês. Jesus quer abençoar a sua casa, quer abençoar a sua família, Jesus vai lhe dar emprego, você vai ficar rico, a sua mulher vai voltar para casa, não sei o quê. Mas aqui, um dia uma mulher veio aqui, daqui do bairro, pastor, vá orar lá na minha casa. Eu digo, o que foi, minha senhora? Vá orar lá na minha casa. Meu marido saiu de casa faz não sei quanto tempo e não voltou mais, vá orar lá na minha casa. Ela queria um pai de santo. Ela não precisava de um pastor, ela queria um pai de santo, alguém que fosse benzer a casa dela lá para o marido voltar. Então isso é desconhecimento total de Deus. E eu disse para ela, vou não, minha senhora, vou não vou orar na sua casa coisa nenhuma. Eu disse que está aqui dentro. Se a senhora quiser entrar aqui, eu vou lhe ensinar, eu vou lhe dizer quem é Deus, o que é um casamento, o que é uma casa, o que é uma família, eu vou lhe dizer. A senhora quer? Não, quero que a senhora vá benzer a minha casa. Não, então eu não vou não, pode ir. Eu não sou pai de santo. Eu não faço de conta que sou pastor. O papel de um pastor é ensinar, é conduzir as pessoas de acordo com o ensino. É este o papel de um pastor e só. Aí nesse processo ele visita se for necessário, ele aconselha se for necessário, ele chega junto se for necessário, ele ampara se for necessário, ele briga se for necessário, tudo isso. E faz parte do papel pastoral do ensino. Qualquer coisa diferente disso não é pastor. Pode ser animador de auditório, pode ser manipulador das emoções alheias, uma série de coisas, mas pastor não. Jesus foi honesto com o homem. Ele disse, você sabe onde é que você vai se encostar, meu amigo? É no pé de Mandacaru. Não tem sombra não aqui nesse negócio. Porque o cara estava querendo vida boa. Andar com Jesus, eu vou ter vida boa. Ele imaginou, o homem está curando todo mundo aí? O homem cura todo mundo, o homem tem poder, eu vou me juntar a ele. Não é isso que as igrejas oferecem? Pela sua graça, o Senhor Deus nos oferece mais um exemplo aqui nesse mesmo versículo 21. E outro dos discípulos, esse já era até discípulo. O escriba não era não. O escriba era adversário de Jesus, mas nesse momento se converteu. Pois o outro não, já diz aqui que era até discípulo de Jesus.
E outro dos discípulos, quer dizer, esse já estava andando com o mestre, lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Também impressionado com as experiências que ele viu com Jesus, sem dúvida. Até queria seguir o mestre, mas tinha responsabilidades familiares legítimas, detalhe. Aí a discussão em seminário, discussão tola, estéril, não serve para nada, só besteira. A discussão em seminário, não, e aí, o homem estava mesmo com o pai morto, ou era só, ele estava imaginando que esse pai já era velho, e ele estava querendo dizer a Jesus que ele ia esperar esse pai morrer, para ele depois seguir Jesus. Como isso é tudo tolice, discussões estéreis de seminário. E se passa semanas discutindo isso. Não interessa. O fato é que o rapaz tinha responsabilidades legítimas, responsabilidades familiares legítimas. Só que ele não era o único para fazer aquilo. Certamente havia outras pessoas para fazer aquilo. Agora, seguir o mestre, aprender com o mestre, isso não era possível ser feito por outra pessoa, no lugar dele. Enterrar o pai tinha que enterrar, certamente. Se fosse o caso. Enterrar o pai. Tinha os irmãos, ou a prefeitura, ou quem quer que fosse. Não iam deixar o homem lá para apodrecer no meio da casa. Certamente alguém ia enterrar. Aí Jesus disse: meu amigo, é muito mais importante você me seguir. Aprender comigo, ninguém vai aprender no seu lugar, não. Enterrar o seu pai, alguém pode. Deixe os mortos sepultarem seus mortos. Quer me seguir, venha logo. Então nós vemos aqui pelo ensino do Senhor Jesus que esse discípulo também não conhecia as implicações da sua decisão de seguir o mestre. 22. Replicou-lhe, porém, Jesus: segue-me e deixa aos mortos o sepultar os seus mortos. Então, se o homem tinha um pai no caixão ou não, ou se era apenas velho, não interessa. Isso não interessa. O que interessa é: se você quer aprender comigo, ninguém pode aprender no seu lugar. Agora, fazer essas outras coisas aí, tem quem faça. Jesus mostrou-lhe que segui-lo exigia sacrifícios que ele nem imaginava. O homem cura todo mundo. O homem multiplica pão. O homem ressuscita morto. Eu quero seguir esse camarada. É assim, eu afirmo a maioria das igrejas. Quero seguir Jesus pelas vantagens que ele me oferece. Irmãos queridos, aquele que tiver alguma dúvida de que as igrejas estão lotadas de gente nessas circunstâncias aqui, desses dois tipos de seguidores de Jesus aqui, dois falsos discípulos de Jesus. Quem tiver dúvida de que isso é uma realidade das igrejas, provavelmente é um desses falsos discípulos. Nunca entendeu direito o que é o negócio. E por que as igrejas estão cheias desses falsos discípulos? Porque eles não receberam a fé salvífica, cujo fundamento racional é o conhecimento de Deus. Mas apenas uma fé abstrata, emocional, supersticiosa, com base em promessas de que eu vou ter vantagem nesse negócio. Aqui na terra, detalhe. Segundo o próprio Deus, é isso que essas pessoas querem, uma fé barata. A fé verdadeira exige sacrifício. E os falsos discípulos só querem as bênçãos. Só as bênçãos. Irmãos, eu acho muito difícil ou quase impossível uma reunião de oração só para louvar a Deus, glorificar a Deus com as orações. Isso é praticamente impossível.
As reuniões de oração são um bando de pedintes a um Deus que resolve todo tipo de problema. Isso é desconhecimento total de Deus. E as igrejas estão cheias dessas pessoas. Só querem as bênçãos. Aprender de Deus não querem. Tanto que qualquer igreja, vocês sabem disso aqui, principalmente quem é mais velho em igreja, como Daniel e eu, vocês sabem disso. Os cultos de doutrina é meia dúzia de pessoas só. Qualquer igreja, pode ser do tamanho que for. São muito poucas pessoas. Não querem aprender, não querem estudar, não querem saber quem é Deus. Eu quero um Deus resolvedor de problema. É só isso que eu quero. Essas duas respostas do Senhor Jesus aos seus pretensos discípulos deveriam ser consideradas por todos aqueles que se julgam crentes. O grave problema que enfrentamos hoje é que a maioria das pessoas que se agregam e que se congregam em uma igreja, que na maioria dos casos é apenas uma agremiação sócio-religiosa, não é convertida. Claramente não é convertida. Na forma como Jesus disse, o que é que você tem que prestar atenção para me seguir? Você sabe as implicações disso? Ninguém é chamado a calcular o preço quando é chamado para ser membro de uma igreja. É chamado para obter vantagem. Jesus mostrou. Vocês sabem o que quer dizer me seguir? Vocês sabem quem ensinou isso aqui? Jesus. Isso serve ou não serve? Onde vocês vão escutar um pregador para questionar quem está querendo se associar a uma igreja? Você sabe o que é isso? Quantos leem isso aqui e pelo menos prestam atenção o que é que significa essas duas respostas que Jesus deu a esses pretensos discípulos, falsos discípulos? O que é que significa isso? Em sua essência, meus irmãos, essas duas respostas de Jesus, esses dois falsos discípulos convertidos, tem o mesmo significado do negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz a cada dia e seguir-me. Tem o mesmo significado. Mateus 16, 24. Vocês sabem o que é isso, meu amigo? Tome a sua cruz e me siga. Você sabe o que é isso? Estas respostas do Senhor Jesus nos ensinam claramente que há ocasiões em que temos que abrir mão de tudo por amor a Ele. Mas quem é que ensina isso em igreja? Você vai ter tudo, Ele vai lhe dar tudo. É isso que é ensinado. Dê que Ele vai lhe dar o dobro. Venha para cá, você não vai dizer para você, Ele quer abençoar a sua família. Isso é falso. Conquanto seja verdadeiro, essas coisas só se dão após a conversão. Antes, não. Ou até se dão, mas aí você consegue também lá com a Nossa Senhora da Penha, no terreiro de Macumba, com o Chico Xavier, você consegue sair também lá. Até mesmo as obrigações familiares legítimas. Há ocasiões em que precisamos deixar por causa do Senhor. Você já reparou? O que é que o homem diz aqui? Convém chamar a atenção para o fato de que, vou repetir, outras pessoas poderiam fazer aquilo no lugar do rapaz que já era até discípulo de Jesus. Mas, repito, aprender no lugar dele com o mestre, isso é uma impossibilidade. Ele disse que iria seguir o mestre, mas ainda tinha outras coisas para fazer. E detalhe, repito, obrigações familiares legítimas.
Será que consideramos os ensinos do Mestre como vitais e indispensáveis, inclusive para tomar decisões nesses casos que envolvem relações familiares legítimas? Será que nós conhecemos o Senhor e qual é a vontade dele para tomar decisão numa hora dessa? Salmo 25, 12. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. A quem? Ao homem que conhece o Senhor. Percebem? Que é o conhecimento do Senhor que nos dá todas as outras coisas. Inclusive a sabedoria para tomar decisões numa hora dessa. Eu tenho uma responsabilidade familiar aqui. Sim, colega, mas e o outro lado? O que é que eu estou abrindo mão ou deixando de fazer por causa dessa responsabilidade familiar? Que é legítima. Eu conheço um presbítero que é professor de escola dominical, mas no dia de fazer a feira mensal, ele vai fazer domingo de manhã. Deixa a sua classe lá com quem quer que seja e vai fazer a feira dele. Peraí, meu amigo, eu tenho que fazer minha feira. Sim, colega, tem. Eu questionei isso. Tem. Mas acontece que o supermercado fica aberto 24 horas. Aí você vai fazer na hora em que você teria que estar dando aula às ovelhas de Jesus? Eu questionei isso. Sabe para que serviu o meu questionamento? Para nada. Ele não mudou a atitude dele. É legítimo ele fazer a feira para a casa dele? É. Mas ele tinha que ir fazer na hora que ele deveria estar dando aula na igreja? Irmãos, quando meditamos honestamente nestas coisas, não há como não concluir que a fé professada por muitos não é uma fé racional com base no conhecimento. É uma fé puramente cultural, abstrata, simples ideias sem obras, emocional e supersticiosa, na maioria dos casos, uma vez que está desprovida do conhecimento necessário de quem é Deus, quem é Jesus e o que implica segui-lo. Não é bastante o tal do levantar a mão e dizer que aceita Jesus como seu Salvador, como normalmente se vê em qualquer igreja quase. Estas respostas de Jesus nos ensinam que não é qualquer voluntário, alguém que deseja segui-lo apenas por causa de alguma experiência ou de alguma vantagem que lhe foi oferecida. Não é qualquer um que serve para ser seu discípulo. Seu discípulo é apenas aquele que ele escolheu. E este que ele escolheu, a este ele dará a revelação do que é a salvação. E a partir daí, já que ele foi regenerado, vivificado, convertido, a partir daí, ele vai andar agora dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Nada menos do que isso é ser crente. A gente vive assim? Não, então não é crente. Pronto, é isso que eu digo. E afirmo, porque é a Bíblia que diz isso. Não adianta dizer que é crente, não adianta ser membro de igreja. O que é que a Bíblia diz? Aí eu repito a minha frase, serve ou não serve? Não há nada mais radical do que ser crente. Nada. Tão radical quanto céu e inferno, vida e morte.
É comum, irmãos, as pessoas, muitas pessoas ditas crentes, passarem a contar as experiências recheadas de invenções, inclusive, os tais testemunheiros. Meu Deus do céu. Esses testemunhos são recheados de invenções. Olha, se vocês tivessem a oportunidade de ouvir um testemunho, digamos assim, de uma pessoa dessas tidas, hoje até caiu de moda, tem nessas igrejas mais abestalhada possível, ainda tem essa história de estar contando testemunho aqui na frente. Mas antigamente foi moda, né? Então, se você tivesse a oportunidade de ouvir o testemunho de uma pessoa dessa, hoje, aí daqui a 1 ano, 2 anos, ou sei lá quanto tempo, você ouvir de novo esse testemunho dele em outra igreja, você ia ter a oportunidade de ver como o negócio aumentou. Como o negócio está mais espetacular. Glória própria. Glória de Satanás. Testemunho de Satanás. É isso que as pessoas querem contar. E eles dizem que isso é um testemunho da sua conversão. Como eu disse, usurpando a glória que é de Deus, colocando-a em Satanás, porque o testemunho na verdade é de Satanás, e em si próprios, porque viram artistas. São até disputados por igrejas para ouvir esse espetacular testemunho do irmão. Eu vi isso na igreja presbiteriana. Foi só uma vez não. Quando eu fui curado do AVC, o meu próprio pastor disse: Juarez, você tinha que sair contando esse testemunho nas igrejas. Está brincando, não? Eu não estou aqui. Eu não sou professor da escola dominical. Que testemunho melhor você quer que é isso? Que eu vou mexer com as emoções das pessoas? Ele me cobrou várias vezes que eu devia andar dando meu testemunho pelas igrejas. Meu Deus do céu. Experiência não salva ninguém. Nós vimos aqui. Percebe-se claramente, irmãos, que as pessoas apresentam nesses seus testemunhos falsas expectativas da conversão em função da falta de conhecimento de Deus. E a plateia demonstra a mesma falta de conhecimento ao ficar extasiada com eita, que testemunho maravilhoso. Qual é a essência da fé? A nossa fé racional? O conhecimento de Deus. E não de experiência de quem quer que seja. Inclusive as nossas mesmas. É por isso que nos esforçamos aqui na nossa igrejinha para ensinar, para pregar honestamente como os profetas do Velho Testamento que apanharam por causa disso, foram mortos por causa disso. Como Jesus e seus apóstolos que apanharam e foram mortos por causa disso. É por isso que eu continuo brigando por isso. Embora saibamos pelas Escrituras e pela própria experiência que não agrada às pessoas. Claro que não agrada. A palavra de Deus não agrada a pecador. Agrada a pecador convertido. Irmãos, quem não se agradar da pregação de um pastor que está rigorosamente calcada na palavra, está com problemas seríssimos com Deus. Embora ele jogue para cima do pastor. Mas é com Deus. Na continuação dos versículos que lemos, vejam que coisa interessante. Como nós dependemos de Deus. Como nós dependemos da graça de Deus. Eu vivo dizendo isso aqui o tempo inteiro. Se não for pela graça de Deus, nós vamos para o inferno. Não tem outra alternativa desde Adão.
Então, aqueles que Deus salvou pela graça, Ele vai conduzir em santidade pela graça. E é nisso que eu luto. Está havendo essa condução em santidade pela graça? Não! Então não houve conversão, meu amigo. Quem garante isso é a Bíblia? Nós carecemos da graça de Deus, como nós dependemos dEle. Mesmo a fé verdadeira depende da graça de Deus. Esse outra parte aqui, que aliás eu nem li no início, eu disse que era até o 27 e li só até o 22, diz assim: Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Está no boletim também isso. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Acudiu-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Irmãos, eu disse no início que eu ia ler até o 27, mas naquela primeira parte eu li só até o 22. Era para ter lido até o 27. Então eu li agora o 23 e o 27 para mostrar essa outra parte aqui. Como nós dependemos da graça de Deus. Como nós dependemos da graça de Deus. Olha o que está escrito aqui. Mesmo a fé verdadeira. Esses discípulos aqui eram os discípulos dele, os 12. Mesmo a fé verdadeira, mesmo os discípulos já escolhidos por Jesus, depende da graça de Deus e precisa ser exercitada racionalmente. Eu sei em quem tenho crido, para que a incredulidade não venha a solapar, a comprometer a nossa fé. Na mensagem do boletim eu lembro para vocês como é que Zacarias, pai de João Batista, um sacerdote, diz lá que era um homem instruído nas coisas do Senhor e que andava em retidão. Como é que um homem desse duvidou de Deus? Como é que um profeta como Jonas não era profeta de primeira viagem não, viu? O livrinho dele ali, você lê e não sabe, porque também não estuda para trás. Você não sabe que ele já era profeta antigo em Israel. Como é que um homem que é profeta antigo em Israel, com experiência de vida com Deus, como servo de Deus, como profeta, resolve desobedecer a Deus e fugir da presença de Deus? Que é isso? Onde é que está o conhecimento de Deus desse homem? Foi solapado pela incredulidade, pela falta de fé. Zacarias, um sacerdote. Não acredito que a minha mulher vai dar à luz. Meu amigo, esse camarada conhecia a história de Abraão e Sara. Ele era um sacerdote que ensinava o povo de Israel. Ele conhecia a história de Ana, mãe de Samuel, e Elcana, seu marido. Ele conhecia a história de Sansão. Todos casos miraculosos. Ele conhecia a história de Maria. Já estava grávida também. Não, essa ele veio conhecer depois. Quando ele foi avisado que a mulher dele, ele veio a conhecer depois. Mas ele sabia da história do Messias, ele sabia tudo isso. Como é que esse homem duvidou de Deus? Para vocês verem como nós carecemos da graça de Deus. Ninguém é o bambambam. Precisamos exercitar a nossa fé racional. O que é que eu quero dizer com fé racional? O conhecimento da Bíblia pelo estudo diligente. Não há crente sem estudar a palavra de Deus. Que conversa é essa? Como é que eu vou obedecer se eu não conheço? Irmãos, prestem atenção. Como eu vou obedecer a Deus se eu não sei qual é a vontade de Deus? Não há essa possibilidade. O que é que eu quero de Deus? Um Deus quebrador de galho. Um Deus resolvedor de problema. É isso que eu quero. No contexto, irmãos,
Vimos aqui, Jesus e seus discípulos atravessavam o mar da Galileia em um barco, quando foram apanhados por uma tempestade, e Jesus dormia. Aqui, de passagem, é preciso lembrar um ensinamento que está aqui e que é jogado no lixo pelos ensinamentos de quase todas as igrejas. Com Jesus não tem problema. Tem, meu amigo. Que história que não tem? Tem. Com Jesus no barco veio a tempestade. E Jesus fala muito claramente, lá no final do Sermão do Monte, sobre aquele que construiu, o insensato que construiu a sua casa sobre a areia, e veio a tempestade e os ventos, e deu com ímpeto sobre aquela casa, e ela desabou. Aí ele fala do sábio. Ele fala daquele que tem o conhecimento de Deus. Também veio o vento, também veio a tempestade, e também deu com ímpeto sobre aquela casa, e ela se manteve firme. Por quê? Porque ele conhecia Deus. Mas que vem a tempestade, vem. Mas que vem o vento, vem. O barco ia afundar com Jesus dentro. É esse o ensinamento das igrejas? Não, não é. O ensinamento é que se você vier para essa igreja aqui, vai estar tudo certo na sua vida, não tem mais problema. O fato de estar com Jesus não anula a impossibilidade de virem tempestades sobre nossas vidas. Aliás, o ensinamento da Bíblia, quase todo do Novo Testamento aqui, é dizendo exatamente isso. Que se você se converteu, prepare-se para as aflições. Prepare-se para as tribulações. Paulo diz isso muito claramente. Em vários lugares. Aliás, ele, coitado, experimentou esse problema na vida inteira dele, depois se converteu. Antes de se converter, era um homem forte, sadio, poderoso, doutor. A partir do dia em que se converteu, ficou doente, fraco, sem poder nenhum, e apanhava em todo canto que chegava. Pensa num cara amaldiçoado, segundo as pregações de hoje. Então, irmãos, nós vemos aqui que o Senhor dormia. O Senhor Jesus dormia, enquanto os discípulos, em desespero, o acordaram clamando por salvação. Mestre, não se te dá que pereçamos? Senhor, presta atenção, olha a situação aí. O Senhor acudiu, porém, sem não antes passar uma descompostura, como se diz, passar um ralho nos seus discípulos. Ô rapazes, qual é a fé de vocês? Em algumas situações, eu já disse para vocês, houve uma situação que Jesus até disse: até quando vos vou sofrer? O que é que queria dizer isso na ocasião? Eu estou ensinando para vocês e vocês não aprenderam nada, é? Jesus passou por essa situação que eu, de vez em quando, fico brabo aqui, porque eu não estou vendo ninguém aprender nada. Jesus passou por essa situação e disse: até quando vos vou sofrer? Era isso que ele estava falando, era sobre o ensino, e vocês demonstram que não aprenderam nada. Aqui é a mesma coisa. Onde está a fé de vocês? O que é fé? Conhecimento. Fé é o conhecimento de Deus, é fé racional, com base no conhecimento de Deus. É disso que estamos tratando. Porque sois tímidos, homens de pequena fé. Eram os 12 discípulos de Jesus, futuros apóstolos. Percebe, irmãos? Diferentemente daqueles 2 candidatos a discípulos, estes aqui realmente deixaram tudo para seguir Jesus. Lembram? Deixaram o barco de pesca com o pai, com o empregado, com tudo. O outro deixou a coletoria com carimbo, com tudo. Já tinha carimbo nessa época. Deixou a coletoria dele com carimbo, com tudo lá, e foi embora seguir Jesus. Pois é, mas mesmo assim veio a tempestade sobre eles. Essa história de siga Jesus, que você nunca mais tem problema, isso é mentira. Descarada, inclusive. Estes aqui, de fato, deixaram tudo, mas demonstram pela sua atitude e falta de fé, como Jesus os repreendeu, que ainda não conheciam o Senhor o quanto deviam.
Eles ainda estavam em processo de aprendizagem. O Senhor ainda estava ensinando a eles. Versículo 27. Depois que viram o que Jesus fez, e maravilharam-se os homens. Que homens? Esse que estava com Jesus no barco, seus discípulos. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então, os 12 discípulos de Jesus ainda não o conheciam, como deveriam conhecer. Olha, irmãos, Jó, eu gosto muito do livro de Jó. E fico impressionado com aquele livro. Cada vez que eu leio, eu fico mais impressionado. Como Deus tratou aquele problema ali. Jó consolidou o seu conhecimento de Deus, como foi? No sofrimento desgraçado. Como nós entendemos a palavra desgraça. Foi ali que ele conheceu Deus. Ele teve que passar por aquilo, para Deus lhe mostrar quem sou eu. Eu te conhecia só de ouvir, Senhor, agora os meus olhos te veem. Jó 42, 5. Os discípulos também precisaram passar por essa tempestade para saber quem é esse que até os ventos e a tempestade obedecem. Ou seja, irmãos, eles precisaram clamar pelo Senhor. Eles precisaram ver que dependiam do Senhor. Eles precisaram ver que, se não fosse o poder do Senhor, eles tinham sucumbido. E isso lhes aumentou a fé. Eu agora conheço este que tem domínio sobre a tempestade, sobre o mar, sobre os ventos. Conhecimento racional da fé não os livrou da tempestade, mas o Senhor, para lhes transmitir ensinamento, eram os seus 12 discípulos, livrou-os na tempestade. Se você for ver o Velho Testamento, a história lá de Daniel, Deus não o livrou da cova dos leões, o livrou dentro da cova dos leões. Deus não livrou seus amigos da fornalha de fogo, livrou-os dentro da fornalha de fogo. Então os ensinamentos que nós ouvimos em quase todo canto são falsos. A fé é racional. Ela não é simplesmente abstrata. Ela não tem base apenas em experiência ou em alguma coisa, em tremelique. É em conhecimento. Fé é conhecimento. Prestem bem atenção, irmãos. Como vimos nesses versículos lidos, para seguir o Mestre, nós temos que fazê-lo conscientes das dificuldades que enfrentaremos. É isso que o apóstolo Paulo ensina, Jesus e todos os discípulos. E a própria experiência deles. Temos que saber disso. Na sequência, nós também podemos ver aqui, mesmo quando recebemos a fé verdadeira para seguir o Mestre, no início da caminhada, o negócio é difícil. A gente não conhece, por isso que precisamos do ensino direto, por um pastor, mestre, presbítero, por alguém capacitado a nos ensinar. Foi Deus quem determinou assim. No início da caminhada, a fé ainda é fraca, não é forte o suficiente, porque ainda estamos crescendo no conhecimento do Senhor. É o crescimento no conhecimento que fará o crescimento da nossa fé, pela prática da palavra que vamos aprendendo. Hebreus diz isso. É pela prática da palavra que nós vamos aprender a discernir, inclusive, entre o bem e o mal. Se eu devo fazer isso ou não devo. Se eu preciso fazer isso ou não preciso. Se eu posso deixar de fazer isso ou não posso deixar de fazer isso. É pelo conhecimento, isso é fé. Esta é a importância vital do discipulado. E os discípulos verdadeiros perseverarão na busca desse conhecimento. Hoje de manhã nós vimos, início da igreja, Atos 2,42, e perseveravam na doutrina, é o ponto de partida. Se não houver doutrina, as outras coisas não existem.
perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Se não houver o primeiro ponto, os outros não interessam. Serão feitos de forma errada. Pode até ser feitos, mas serão feitos de forma errada. Abominação a Deus tem o mesmo valor de idolatria. Vamos terminar, irmãos. Nós também vimos que o método de ensino do mestre, repito, contempla exatamente as dificuldades, as aflições, as tribulações, as provações, para que confiemos nele. Sem Deus eu não sou nada. Para que nos mantenhamos humildes e dependentes do seu poder e da sua graça, na medida em que vamos crescendo cada vez mais no conhecimento do Senhor, pelo estudo diligente da sua palavra, para saber qual é a sua vontade. Não pode ser diferente disso, irmãos. Não pode ser diferente disso. Esta é a essência da fé racional, aquela que pela prática, repito, pela perseverança no crescimento do estudo da palavra para conhecer o meu Deus, ela vai se tornando cada vez mais robusta, à medida que vamos tendo vida com Deus, a ponto de dizer como Paulo, meu Deus, eu leio isso e eu fico, oh meu Jesus, quando é que eu vou ter condição de dizer isso verdadeiramente? Eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito ou o meu tesouro até aquele dia. Que dia? O dia da minha morte. O dia em que eu vou me encontrar efetivamente com o Senhor. 2 Timóteo 1,12. Portanto, meus filhos, que Deus nos abençoe com a fixação e prática desse ensinamento, para que não tenhamos dúvidas sobre quem é esse que até o vento e o mar obedece. Quem é esse? Esse é Jesus, o mediador da criação, por meio de quem tudo foi feito e sem ele nada que foi feito se fez. João 1,3. O nosso Redentor, o mediador da redenção. Já preguei para vocês aqui há vários meses a gente vem falando isso. Foi o mediador da criação, o mediador da redenção. É o nosso Redentor, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Se Ele não for seu Senhor, também não é seu Salvador. É Jesus, o nosso mediador, o nosso Criador, o nosso Redentor, o nosso Salvador, o nosso Senhor. E que este conhecimento seja realidade evidenciada em nossas vidas, senão não passamos de hipócritas, como Jesus disse tanto aos religiosos da sua época. Tem que ser realidade, irmãos queridos, numa vida de obediência em sacrifício, para que a gente vá crescendo em santidade. Repito, em obediência pela fé. Fé racional, com base no conhecimento, para que Deus seja glorificado em nossas vidas e através de nossas vidas. É somente assim que nós temos capacidade para pregar o Evangelho para alguém. Somente assim. Senão, não passa de tolice, de proselitismo, e como Jesus também disse, depois fazemos essas pessoas que a gente trouxe para a nossa igreja 2 vezes pior do que nós. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus nos abençoe pela sua graça de entender os seus ensinamentos, colocar esses ensinamentos em prática pela sua graça também, a fim de que andemos em santidade de vida pela sua graça, de forma que sejamos para louvor da sua glória. Amém.